Olá, eu sou o Leandro, plantonista de Biologia, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre segregação independente e a variabilidade genética, né? Como que a segregação independente atua em cima da variabilidade genética. Para isso, vou usar aqui 4 cromossomos, tá? Por pessoa. Fiz aqui só um esqueminha de cor para ficar mais fácil de visualizar, tá? E aí depois a gente vai falar um pouquinho sobre meiose para entender melhor como isso funciona. A gente tem aqui a mãe com 4 cromossomos, todos azuis, e o pai com 4 cromossomos, todos vermelhos, né? 2 pares, um grande e um pequeno, para cada um dos dois. Beleza? De acordo com o que a gente sabe, né? A gente é feito por uma fecundação. Nessa fecundação são juntados ali 2 gametas. No gameta da mãe, ela vai passar para o filho os cromossomos azuis. No do pai, ele vai passar para o filho os cromossomos vermelhos. Beleza? Nesse caso, a criança, né, o filho 1 que eu disse aqui, ele é vermelho azul. Beleza? E aí eu vou colocar a mulher dele como sendo verde, só para diferenciar um pouco. Ok? A partir disso, a gente pode pensar, como é que vai ser esse filho? Né? Se eu tiver variabilidade, vai ser de um jeito, se eu não tiver, vai ser de outro. O que acontece? Né? Então, para isso, antes disso aqui acontecer, a gente vai falar um pouquinho sobre a meiose, beleza? E para falar sobre meiose, eu preciso de bastante atenção aqui nesse vídeo, beleza? Vamos lá. Na meiose, tem uma fasezinha específica que é super importante para isso daqui acontecer, tá? Para a gente falar da segregação independente. Essa fase é a metáfase 1. E por que a metáfase 1? É a metáfase 1 porque aqui os homólogos estão em pares. Beleza? Então, se a gente for desenhar uma célulazinha aqui, acho que eu dei zoom demais. Se eu for desenhar uma célulazinha aqui, o que vai acontecer, né? Vamos fazer aqui um círculo. E aí, primeiro sem envolver cor, tá? Eu vou ter homólogos pareados na minha célula inteira. E aí que vem o difícil de imaginar, que é a sequência que esses homólogos aparecem. Ah, mas o que eu quero dizer com sequência? Vamos botar cor aqui agora para ficar um pouquinho mais claro. Quando eu digo sequência, estou falando aqui. Vamos pegar, por exemplo, os cromossomos desse cara aqui, do filho 1, beleza? O filho 1, ele tem um grande que está com X, ele está duplicado, né? E um pequeno vermelho que está duplicado. Ele tem um pequeno azul duplicado e um grande azul que está duplicado. Beleza? Só que é o seguinte, essa célula, ela pode estar de duas maneiras, tá? Ela pode estar desse jeito ou ela pode estar dessa maneira aqui. Talvez assim fique um pouquinho mais fácil de visualizar o que eu quero dizer com sequência desses cromossomos, tá? Eles podem estar juntinhos, os dois azuis para um lado, os dois vermelhos para um lado, ou eles podem estar assim, um vermelho e um azul, um azul, um vermelho, um azul, tá? Mas qual que é a diferença nisso quando a gente vai falar de gametas, né? Quando a gente vai falar de gametas, aqui nessa célula, os gametas podem ser azul ou vermelho, tá? Eu só tenho esses dois tipos. E por que eu só tenho esses dois tipos? Porque eu tenho aqui os fios do fuso, né? Que vão se ligar aqui no centrômero e vão puxar isso para os polos dessa maneira. E depois vão fazer os gametas com os cromossomos que estão ali. Logo, eu separo isso aqui no meio e eu gero gametas, dois gametas azuis e dois gametas que são vermelhos. Isso se eu não tiver, se eu estiver pensando que
sempre os cromossomos da mãe são passados adiante, sempre os cromossomos do pai são passados adiante. Beleza? Quando a gente está falando dessa célula aqui, os gametas, vamos só deixar claro o que está acontecendo aqui. Os gametas que vão estar para esse lado dessa vez, eles podem ser um azul e um vermelho. Tá? Eu estou tentando usar esses esquemas de cores aqui para não falar muito de genes, para não deixar isso aqui mais complicado. Beleza? Repara que se aqui nesse cromossomo do pai, aliás, da mãe, azul é da mãe, se nesse cromossomo que eu marquei aqui, eu tinha um genezinho recessivo e que ele é bugado, sei lá, pode dar miopia na pessoa, aqui no pai eu posso ter um azão que não vai dar miopia, tá? E se eu troco essas características aqui, eu posso gerar um filho que tenha esse cromossomo do pai e esse cromossomo da mãe. Inverti a ordem de novo. Esse cromossomo da mãe e esse cromossomo do pai, tá? E com isso, por causa da segregação, por causa dessa mistura aqui que eu tenho, eu faço novas combinações entre os genes, tá? Não é tipo as combinações que são feitas a partir do crossing over, beleza? O crossing over é uma coisa, segregação independente é totalmente outra, tá bom? Mas repara aqui, existe a possibilidade de eu passar só os cromossomos que eu ganhei do meu pai para um gameta e os cromossomos que eu ganhei da minha mãe para outro gameta, ou então eu passar um cromossomo que eu ganhei da minha mãe e um que eu ganhei do meu pai, né, aí independente de qual for, para um gameta. Então eu estou misturando os genes que eu recebi da minha mãe, os alelos que eu recebi da minha mãe, com alguns alelos que eu recebi do meu pai. Tá? Isso gera combinações diferentes entre esses alelos. E aí, esse filho 2, aqui, no caso, ao invés dele ficar, por exemplo, ou com os genes do avô aqui, né? Ou os genes da avó junto com os genes da mãe, da mulher aqui, vamos melhorar um pouquinho esse traço, eu tenho a possibilidade de fazer mais duas combinações aqui. Um azul grande, não, um azul pequenininho, vai, com um vermelho grande e um azul grande com um vermelho pequenininho junto com os verdes. Tá? Apesar de não parecer grande coisa, essas misturas entre os genes, tá, podem gerar resistência à doença, podem gerar algumas misturas aí de característica. Olho azul com cabelo preto, loiros com olho preto e assim por diante, beleza? Tudo isso por causa da segregação independente. Então a segregação independente, ela não vai mexer exatamente nos cromossomos, como se fosse um crossing over, né? Alterar a sequência de genes nos cromossomos. O que ela vai fazer? Ela vai alterar a combinação entre os cromossomos e isso proporciona um outro tipo de recombinação ali, né? Não é o crossing over, mas você está montando combinações diferentes entre os genes de cromossomos diferentes, beleza? E isso pode gerar genótipos novos, iguais a esses daqui do canto, que não necessariamente vão ser sempre passados, ó, da avó para o neto, beleza? Ou do avô para o neto. Tranquilo? Então era isso que eu tinha para falar sobre variabilidade e segregação independente. E até a próxima. Muito obrigado.